Migrantes são pessoas que se deslocam geralmente buscando melhores condições de vida. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, região ou até de domicílio. Fatores de repulsão e atração são as principais causas da migração. A fome, a guerra, as epidemias e o desemprego são exemplos de fatores que acabam em migração por repulsão. Já o emprego, a oferta de melhores salários e a liberdade religiosa se destacam entre os fatores de atração. No Brasil, passamos por um período forte de atração de haitianos. A entrada desses imigrantes começou a ser notada em 2010, logo após o terremoto que devastou o país. A catástrofe provocou a morte de mais de 200 mil pessoas, além de deixar feridos devido à dificuldade de entrada nos países de imigração tradicional, como, por exemplo, os Estados Unidos e Canadá. O Brasil passou a ser um dos destinos preferidos pelos emigrantes do Haiti. Outra modalidade de migração é o êxodo rural, quando as pessoas que moram no campo vão para as cidades. Uma das razões para essa mudança é o processo de industrialização. A Organização das Nações Unidas possui uma metodologia para definir o que é uma migração e quando que uma pessoa é realmente habitante de um determinado local. Essa metodologia ela tem que ser uma metodologia global para que não haja erro na contagem da população do planeta. E o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável pela contagem da população e outras pesquisas dentro do Brasil, segue essa metodologia. E ela diz o seguinte, que uma pessoa só é considerada como se ela fosse efetivamente migrante, ela só é computada nesse local onde ela chega, quando ela ou já perdeu absolutamente os vínculos com o local de origem com um tempo menor, por exemplo, a pessoa tem 5 meses está no local e diz, não, eu já perdi os vínculos completos com a minha cidade de origem, já não tenho mais vínculo nenhum, então nós já consideramos que ele tenha migrado, mesmo que ele não tenha completado ainda um ano. Quando ele não rompeu completamente os vínculos, mas não tem interesse de voltar, não tem vontade de retornar, então nós aguardamos um ano para contabilizar essa pessoa como sendo do município, para que aquela pessoa efetivamente possa ser contabilizada aqui ou não. Da mesma forma, se uma pessoa vive numa cidade, mas ela não perdeu o vínculo com o seu local de origem, ela não é computada para fins de população. Por exemplo, um estudante que vai estudar em São Paulo para fazer faculdade e que todas as férias ele volta para a casa dos seus pais, ele não é computado em São Paulo. Ele é computado na sua cidade, porque entende-se que, apesar de passar 5 anos fazendo faculdade, ele não perdeu o vínculo com o local de origem. E por último,